Hoje vai ter um sonzinho aí, né, externo, que o pessoal na rua tá colocando. Mas eu decidi voltar aqui pra falar um pouco mais sobre esse processo, né, de estar tratando a depressão e as ideias, os pensamentos que me ajudam nesse processo. Só que eu gostaria dessa vez de falar para as pessoas que são cristãs, que compartilham da mesma fé, dos mesmos valores que eu. A gente tem essa coisa específica que nos ajuda, que nos traz um fundamento, que nos direciona antes, durante e depois abordar essa situação, vendo Deus, né, nesse processo, aquilo que Ele nos aconselha. Um primeiro ponto que é muito importante na hora de decidir, assim, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é importante, desde as coisas mais simples, da minha rotina, até um plano a curto prazo, a médio, a longo, que seja. Principalmente nos momentos que são mais turbulentos, que a confusão quer vir, sabe? A dúvida quer vir. São nesses momentos que eu gosto de voltar para a essência, para a raiz daquilo que move a minha vida, daquilo que eu creio, daquilo que é importante, daquilo que é prioridade. E para isso, temos Bíblia, né? Temos algumas palavras, por exemplo, a palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E essa é uma palavra que dá pra gente colocar em prática em coisas simples, no próximo passo. Assim como também a longo prazo. Aquela palavra que diz assim: onde está o teu coração, que ali estará também o teu tesouro. Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, sabendo que essa é a base para eu direcionar minha vida, fica mais fácil de saber qual é o próximo passo a ser tomado e vai agradar o Senhor, que vai estar alinhado com esses princípios. Fica mais fácil de eu ter clareza com esses direcionamentos. Qual é a decisão que agora está em concordância com esses direcionamentos? Eu levo muito em consideração a questão da responsabilidade, que é a gente colocar em prática aquilo que a gente tem conhecimento. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus também diz: aquele que me ama é aquele que escuta os meus mandamentos e os pratica. Existe sempre uma maneira de eu escolher, de eu direcionar o meu momento, a minha vida, o meu pensamento, a minha decisão para o Senhor, para glorificar o Senhor. Isso tem a ver com responsabilidade, porque eu, no meu caso, já sou adulta, eu já banco as minhas decisões, né? Então eu colho as consequências daquilo que eu decidi por mim, e não vai ter ninguém me obrigando a fazer nada. Eu simplesmente vou semear e vou colher aquilo que eu decido para minha própria vida. É muito melhor eu fazer boas escolhas e perseverar nelas, principalmente se eu tiver convicção dos benefícios dela, do que perder tempo, do que fazer o contrário. Tanto escolher como perseverar naquilo que vai me prejudicar, né? Às vezes não tanto a curto prazo, mas ao longo, com certeza. E a fé nisso, né? A gente se mover por fé, muitas vezes vai significar ir contra aquilo que você está sentindo no momento. Mas é uma convicção, é uma certeza que você tem. A palavra fala que é bom que a gente preste o nosso culto racional a Deus, né? Então, na medida que eu tenho conhecimento de que algo é bom, eu colocar aquilo em prática. A gente não precisa, principalmente como adulto, né? A gente não deve se mover com base naquilo que a gente sente, mas sim naquilo que a gente sabe que é bom. Isso vai desde as coisas muito simples. Esse próximo passo que eu digo é: se eu sei, por exemplo, que beber água vai me fazer bem, né? Desde o meu corpo até o meu humor, intestino, tanta coisa. Então, assim, se eu sei que eu tô errando nisso, que eu não tô fazendo isso, que é simples, então eu devo corrigir isso, né? E passar a fazer aquilo que é correto. Se eu sei que o que eu preciso agora é fazer uma limpeza em um lugar específico, é organizar, como eu já citei aqui em outros vídeos, é chegar ao Senhor, orar, derramar a sua dor diante dele, a sua dificuldade, a sua falta de fé, seja lá o que for. Dê esse passo daquilo que é necessário fazer. Você vai colher a consequência disso, né, daquilo que a gente está escolhendo. Nem sempre a gente vai querer
fazer alguma coisa, a gente vai estar se sentindo inclinado para fazer algo que a gente sabe que é correto, que a gente entende as consequências, que a gente sabe como fazer, que a gente sabe o que fazer, a gente sabe o tempo para isso, a gente sabe o processo e a gente sabe o resultado. E também para entender, por exemplo, como que funciona o meu corpo, a questão do meu humor, ou a questão do autoconhecimento, né, de forma geral. Conhecer a própria Bíblia, a palavra, aquilo que Deus diz e tudo mais, não é do dia pra noite. Então é preciso ter paciência, perseverar nisso, que é bom, porque à medida que a gente vai tomando conhecimento, vai colocando em prática, a gente vai colhendo cada vez mais e vai se aprofundando em conhecimento e também na capacidade de fazer, né, de colocar em prática, de fazer com mais excelência. Então eu, por exemplo, sempre tive muita dificuldade com a questão do perfeccionismo. E a gente se apoiar naquilo que é o resultado final, ideal, não nos ajuda. A gente tem que focar naquilo que é o próximo passo possível, que eu tenho condições de fazer, que está acessível, vou lá e fiz, e reconhecer que eu fiz aquilo. E se eu puder fazer uma outra coisa, ótimo. Se não, é reconhecer que eu fiz o melhor que eu podia ter feito. No próximo dia, na próxima semana, ou seja lá quando for, quando eu puder fazer mais, eu faço, sabe? E aí reconhecer na medida que você tem condições. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é tomar um sol. Às vezes a gente precisa praticar atividade física, só que a gente nem sabe daquilo que a gente gosta. Então é começar pelo simples. Poxa, você vai pagar de repente pra fazer uma coisa que você não vai se comprometer? Então começa por uma caminhada, né? Começa... Sei lá, você tem um patins, patinete em casa, qualquer coisa, seu hobby, faça na medida do possível. E essa questão de a gente amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, quando a gente conhece o amor de Deus por nós, por isso que é preciso a Bíblia, o conhecimento da palavra, porque a palavra fala pra gente amar o nosso próximo como a gente se ama, que a gente vai oferecer só aquilo que a gente tem. Quão maravilhoso é ter não só a convicção daquilo que a gente está oferecendo, mas poder oferecer o melhor. E não só poder oferecer o melhor, mas também ser cheio disso. E não de si mesmo, né? Daquilo que você conheceu, que você recebeu, que você aceitou de Deus. A gente vai crescendo, a gente vai tendo experiências, vai tendo trocas com as pessoas e a gente cria o nosso conceito de amor. Só que é importante que a gente se permita ser lapidado por Deus, por aquilo que Ele diz a respeito do amor. Porque uma vez que a gente aceita ser amado por Ele, a gente tem conhecimento de como a gente deve se enxergar, do quanto que a gente é amado por Ele. E a gente pode aplicar esse amor sobre as nossas vidas. A gente pode aceitar o descanso que Ele nos oferece, o encorajamento que Ele nos oferece, a paz, a alegria que Ele nos oferece, a compreensão, a paciência, a misericórdia, o perdão. E a partir disso, desfrutando disso, e tendo isso como parte daquilo que a gente está saciado de receber do Senhor, a gente pode automaticamente compartilhar com as outras pessoas, então transbordar. O meu próprio exemplo, né? Eu tinha muita dificuldade por ser muito rígida comigo mesma, muita cobrança. Eu percebi, através do Evangelho, que eu tinha muita facilidade de estender acolhimento e misericórdia sobre as outras pessoas, não me oferecer da mesma forma. E isso me levou para um lugar de saber reconhecer que sim, é da vontade de Deus que Ele receba desse amor, desse cuidado, desse zelo, assim como eu também sou. Então, que eu precisava aceitar. E da mesma forma, eu valorizo tanto ser corrigida, para que eu não continue errando ou insistindo em algo que vai me prejudicar. Também é importante que eu estenda isso, que eu ofereça isso para as pessoas. Claro, no tempo certo, do jeito certo. E assim a gente vai se aperfeiçoando no amor, mas no amor que Deus nos dá, daquilo que Ele tem para nos oferecer de forma profunda, e que a gente vai reconhecendo cada vez mais a beleza dele. É bom desfrutar dele, é bom compartilhar dele. E isso também nos ajuda nesse processo, inclusive, de enfrentar a depressão. Porque aquilo que a gente deve fazer, a gente também tem que considerar. Não só a nossa expressão de amor a Deus, mas também o quanto Ele nos ama. E aquilo que, a forma como Ele nos encara em cada momento. Isso tem a ver com esse relacionamento. Se reconhecer nesse relacionamento, ter a nossa parte ativa, né, de expressão de amor a Ele. Também aceitar
que Ele tem para nos oferecer e, consequentemente, se a gente está alinhado, recebendo, expressando esse amor ao Senhor, a gente está numa vida em que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e, consequentemente, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E nós provamos das bênçãos que o Senhor tem para nos oferecer, pois estamos alinhados aos princípios dele. A gente entrega o nosso coração, a gente sujeita o nosso coração a esse lugar de preservar, de colocar o Senhor, de entronizar o Senhor como Rei das nossas vidas, como Senhor, como Pai, como amigo, e de zelar por aquilo que é o nosso bem mais precioso, né? Por aquilo que é inegociável pra gente, por aquilo que é a nossa maior recompensa e que tanto nos satisfaz, que é a fonte da nossa alegria, da nossa força, do melhor que a gente pode desfrutar. Basicamente é isso. Eu acho que eu complementei, dei uma aprofundada a mais com base no que eu publiquei em outro vídeo. Eu espero ter sido clara. E por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.